Bem-vindo, bem-vinda à 10ª aula, ao 10º segmento de vídeo da disciplina de Métodos de Otimização do Departamento de Energia Elétrica da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu sou o professor André Marcato e meu e-mail está aqui embaixo. Vamos iniciar agora uma nova fase do curso em que a gente vai tratar do tema de otimização não linear. A gente sabe que a maior parte dos problemas que a gente encontra na vida real, eles são não lineares. Obviamente, a gente tenta interpretar esse problema e fazer simplificações de forma que a gente consiga representá-los de forma linear. Isso facilita a nossa vida, pois a gente consegue utilizar métodos muito mais velozes que conseguem rapidamente determinar o ótimo global do problema. Mas isso nem sempre é possível. E aí a gente vai ter que realmente utilizar as metodologias de resolução de problemas de otimização não linear. Obviamente, a resolução desse tipo de problema ela é mais complexa quando comparado a técnicas de programação linear. São inúmeros os métodos de resolução de problemas de programação não linear. Nesse segmento de vídeo, o nosso objetivo vai ser estudar o método de Newton, ainda com uma especificidade adicional, que é o método de Newton para problemas monovariados. Então são problemas realmente mais simples, mas a gente consegue apresentar a ideia que está por trás do método. Depois, no segmento de vídeo seguinte, a gente vai estender a ideia para problemas multivariados. Inicialmente, a gente pode classificar os problemas de programação não linear como problemas restritos, que são aqueles que têm um conjunto de restrições além da função objetivo, e os problemas irrestritos. Nesse tipo de problema, a gente tem apenas a função objetivo de maximização ou minimização e não existem aspectos restritivos. Então a gente começa estudando os problemas irrestritos e depois a gente estende as metodologias apresentadas para os métodos restritos. Como que a gente classifica um problema como sendo um problema de programação não linear? Quando a função objetivo ou então qualquer uma das restrições, qualquer um dos aspectos restritivos apresentem uma relação não linear entre as variáveis de decisão. Então, por exemplo, se você tem duas variáveis de decisão e lá na função objetivo, você tem minimizar x1 mais x1 vezes x2. Esse x1 vezes x2 representa uma relação não linear entre as variáveis de decisão. Ou então, se aparecesse um minimizar x1 mais x2 ao quadrado. Novamente, a gente encontra uma relação não linear entre variáveis de decisão. Isso poderia acontecer tanto na função objetivo quanto em qualquer uma das restrições. Se o problema tiver 1000 restrições e uma delas tiver uma relação não linear entre as variáveis de decisão, seu problema é classificado como um problema não linear e a gente vai ter que utilizar as técnicas que a gente começa a apresentar a partir desse segmento de vídeo. Então, vou mostrar dois exemplos para a gente conseguir perceber como que os problemas não lineares eles são bem mais complexos, bem mais abrangentes. Então vamos olhar para esse problema aqui, maximizar z igual a 4x1 mais 6x2. Obviamente a gente percebe que a função objetivo ela representa uma relação linear com as variáveis de decisão. E a gente tem aqui duas restrições, A gente tem essa restrição aqui, 10x1 ao quadrado mais 8x2 ao quadrado menor ou igual a 128. E essa outra restrição aqui, x1 menor ou igual a 3. Além das restrições de canalização aqui, que representam a não negatividade das variáveis. Nesse problema, a gente tem apenas essa restrição aqui como sendo uma restrição não linear. Vamos tentar identificar a região viável, a região de solução. A gente percebe que a restrição não linear ela gera essa elipse aqui. Na realidade é 1/4 apenas da elipse, porque a gente tem as restrições de não negatividade das variáveis. Como x1 e x2 tem que ser maiores ou iguais a zero, a gente identifica essa região aqui que representa 1/4 de uma elipse. Quando você insere a restrição seguinte, que é x1 menor ou igual a 3, a gente então encontra essa área em verde, que representa o conjunto, que representa a região viável.
Se esse problema fosse linear, a gente já saberia que a solução estaria em um dos vértices, né? Poderia estar aqui, poderia estar aqui, poderia estar aqui, ou poderia estar aqui. É claro que em situações específicas, né, às vezes a solução pode estar em cima de uma determinada aresta, tá certo? Mas são casos específicos. Normalmente, né, num problema linear, a solução ela vai estar em um dos vértices. Vamos ver o que acontece nesse problema, né? A nossa função objetivo para um determinado valor de z, né? Então, para z igual a 8, a gente poderia buscar qualquer ponto aqui em cima dessa reta, né, que estava em vermelho, eu destaquei ela em azul. Qualquer ponto sobre essa reta, ele resultaria, né, num z igual a 8, tá certo? E aqui a gente tem a direção de crescimento, né, que é o gradiente da função objetivo. Então, se eu passar o z para 12, a gente percebeu que essa reta, né, da solução objetivo, ela subiu um pouquinho mais, né? Então, a qualquer ponto aqui em cima, né, ele me resulta, né, ele me gera um z igual a 12. E assim por diante, né, a gente consegue, na medida que a gente vai aumentando o valor de z, que é o que a gente deseja, já que a gente quer maximizar z, a gente percebe que essa reta ela vai subindo, né, na direção do gradiente. E ela vai chegar no ponto de máximo aonde, né? No momento que ela fica tangente à região viável. E a gente percebe que o ponto de ótimo nesse caso, ele está exatamente aqui, ó, né? Nessa estrelinha em vermelho, que não está em nenhum dos vértices da região viável. Então a gente percebe, né, que as possibilidades, né, onde a gente consegue encontrar a solução ótima, elas não ficam tão restritas como em um problema linear, né, que obrigatoriamente a solução estaria em um desses vértices. Nesse exemplo, né, a gente já conseguiu perceber que a solução ela pode estar fora dos vértices, né? Vamos olhar agora para esse outro problema, onde existe uma não linearidade na função objetivo. As restrições são todas lineares. Se a gente representar a região viável, a gente vai encontrar essa área em verde, né, que é totalmente delimitada, né, por retas. Então a região viável ela é delimitada, né, por funções lineares. No entanto, a função objetivo é não linear. Novamente, né, em um problema linear, a solução estaria, né, sobre um dos vértices. Então teria uma dessas 4 possibilidades aqui para ser a solução ótima do meu problema. Quando você agora estabelece um valor de z para aquela função não linear que estava lá descrita na função objetivo, para z igual a 870, a gente tem essa circunferência em vermelho, né? Todos esses pontos aqui, eles estão dentro da região viável. Então, z igual a 870 seria uma solução para o meu problema, né? Não obrigatoriamente, essa solução ela vai ser a solução ótima. Se eu passar o z para 970, o que a gente percebe? Uma nova circunferência. E novamente, eu tenho pontos aqui dentro da região viável. Então, na medida que eu vou aumentando o valor de z, a gente percebe, né, que chegou um momento em que o z é igual, por exemplo, a 1170, ele vai ter todos os pontos fora da região viável. Então, obviamente, esse z aqui, ele não seria uma solução possível. No entanto, esse z aqui, igual a 1109,54, gera uma circunferência que tangencia a região viável nesse ponto aqui. Então, novamente, a gente percebe que o z ótimo, ele é 1109,54 e ele gera essa solução aqui, né? Ele vai gerar um x igual a 3,92 e um x1 igual a 3,92 e um x2 igual a 3,38. Esse ponto aqui, que representa o ótimo, não está em nenhum dos vértices da região viável. Então é um outro exemplo, né, que a gente apresenta, né, agora com a função objetivo não linear. E se a gente tiver agora, né, eu apresento agora aqui mais um exemplo, né, em que novamente a gente tem uma função objetivo não linear, né? O que acontece nesse exemplo aqui, né? Na medida em que a gente aumenta o z, olha o que está acontecendo com a circunferência. Ela começa a diminuir, de forma que o z igual a 450, ele representa um único ponto e ele está no interior da região viável. Então esse valor de z
que representa o x1,3 e o x2 igual a 2, ele é o ponto de ótimo. Então, além de tudo, né, a solução de um problema não linear, ela não precisa necessariamente estar na fronteira da região viável. Ela pode estar em qualquer ponto no interior da região viável. Então, todos esses são fatores, né, complicadores, né, em um problema não linear. Então, essa conclusão aqui é muito importante, né? Ao contrário dos problemas de programação linear, a solução ótima de um problema não linear pode assumir qualquer valor dentro do conjunto de soluções factíveis. Então a gente consegue perceber, né, que essa característica aumenta a complexidade na busca para uma solução ótima, né? Então a gente tem uma analogia aqui, né, em que a gente vai ter que fazer um esforço muito maior para desenvolver metodologias que abordem os problemas não lineares. E existem realmente dezenas de metodologias voltadas para a solução de problemas não lineares. A cada momento, né, surgem novas pesquisas, né, novas formas de resolver problemas não lineares de forma cada vez mais eficiente. A gente apresenta aqui uma listagem de algumas dessas metodologias, tá certo? Muito embora o foco da nossa apresentação, o foco desse segmento de vídeo, vai ser o método de Newton, né? Primeiro, a gente vai resolver o método de Newton monovariável, onde a gente vai apresentar o conceito, né, a estrutura do método, né, o que está por trás do método, e depois a gente vai estender o método para problemas multivariados. Então aqui eu citei alguns métodos existentes na literatura. Tá? Especificamente hoje, a gente vai olhar para o método de Newton. Ele é um método que na realidade serve para a gente resolver um sistema de equações não lineares. Por que isso é importante, né? Digamos que a sua função objetivo seria essa aqui, né? Minimizar um f de x. E esse f de x aqui então vai ser uma função não linear de várias, né, variáveis de decisão. Então o x na realidade é um vetor. O x ele vai ser igual, por exemplo, a x1, x2, x3, x4. Então eu tenho aqui 4 variáveis de decisão. Então o que a gente faz para poder encontrar o candidato, né, a ponto de mínimo, a ponto de máximo? Eu vou ter que pegar o f de x e derivar, né, colocar o derrom aqui, derivar em relação a x1 e derivar em relação a x2 e assim por diante. Vou pegar o f de x e derivar em relação a x4. Então eu vou ter diversas expressões. O que a gente vai querer? Que todas essas derivadas simultaneamente sejam iguais a zero. E aí o método de Newton ele se aplica, né? Porque na realidade quando você tem essas diversas derivadas igualadas a zero, o que a gente vai ter, né? Você vai ter um sistema contendo o quê? Equações não lineares. E eu vou querer resolver esse sistema. Eu vou querer saber quais são os valores, né, nesse exemplo aí de 4 variáveis, x1, x2, x3 e x4, que atenda simultaneamente todas as equações, né? Que aquele ponto, então, ele vai ser um candidato ótimo, né? Pode ser maximização ou minimização. O que a gente precisa para usar o método de Newton, né? Eu preciso que a minha função, que faz parte da função objetivo lá irrestrita, ela seja contínua e diferenciável. Então o método ele é baseado em derivada. Então eu preciso conseguir diferenciar o f de x. Eu preciso estabelecer uma condição inicial. Eu vou dar muitas vezes as pessoas chamam de chute inicial. Eu vou estabelecer um valor para x inicial e a partir daí o método ele vai começar a iterar até que a gente vai encontrar o valor de x, que é a solução procurada. Lembrando, né, que esse x aqui, na realidade, ele é um vetor. Ele é x1, x2, até xn. A gente vai começar considerando esse vetor aqui contendo um único x. Vai ter só o x1. Então a função vai ser monovariada. Mas a gente vai depois estender o método para funções multivariadas. Então, na realidade, esse slide aí, ele resume o que a gente vai fazer no método de Newton, tá certo? Só que para a gente poder entender direitinho essa expressão aqui, por exemplo, é interessante a gente fazer um rascunho. Aí eu vou lá no nosso notebook para a gente poder fazer esse rascunhozinho aí. Então, digamos que eu tenho aqui uma função qualquer.
Então aqui eu tenho um f de x e aqui eu tenho um x. Esse já é uma primeira dúvida que às vezes o pessoal tem, né? Porque na realidade, eu preciso que vocês realmente prestem um pouquinho de atenção aqui. Na realidade, muitas vezes a gente faz o seguinte, ó. Eu tenho essa função objetivo aqui a ser resolvida. Eu quero, por exemplo, minimizar o meu g de x. Essa é a função objetivo. Vamos imaginar, a gente está com um caso aqui, tá, pessoal? Por enquanto, mono variado. Então o que eu preciso fazer? Calcular a derivada. Então eu preciso calcular a derivada g' de x, igualar essa derivada aqui a zero. Tá certo? Esse é o primeiro passo, né? Então, e se essa função aqui, ela for uma função um pouquinho mais elaborada, né? Uma função que envolve, por exemplo, exponencial, seno, não sei o quê, às vezes não vai ser muito simples você encontrar o valor de x que faz o g' de x ser igual a zero. Aí que o método de Newton se aplica, tá certo? Então, na realidade, o teu foco é resolver essa equação aqui, tá certo? Só que o que eu vou fazer, né? Eu vou pegar e chamar esse g' de x aqui de f de x. Então, na realidade, eu vou querer fazer o f de x igual a zero, só que temporariamente, né, eu vou apelidar o g' de x de f de x. Tá legal? Então, fazer o f de x igual a zero, eu estou resolvendo uma equação para encontrar um x que realmente seja um candidato ali, né, à minimização ou maximização da minha função objetivo. Tudo bem? Então esse é um ponto importante da gente abordar aqui, tá? Então, imagine que você tem uma função desse tipo aqui, ó. Vou colocar mais grosso um pouquinho aqui, vermelho. Eu tenho uma função assim, ó. Tá certo? E uma coisa importante, né? A gente conhece a expressão analítica de f de x. Eu preciso conhecer essa expressão. A gente parte desse princípio. O que eu quero saber? O valor de x que faz, né, o f de x ser igual a zero. Olha os passos que eu mostrei, né? Então eu quero minimizar. Repetindo, isso aqui tem que ser bem claro. Eu quero minimizar uma função g de x, por exemplo, ou maximizar. Aí o que você tem? Eu quero que o g' de x seja igual a zero. Aí eu preciso encontrar esse valor aqui de x que faça o g' de x ser igual a zero. Momentaneamente, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o g' de x de f de x. Tá certo? Então eu vou querer saber o valor de x que faça, né, o f de x ser igual a zero. Tá certo? Então, na realidade, eu estou interessado em descobrir esse x estrela aqui. Olhando para o gráfico, a gente sabe o que, né? Que o x estrela está aqui. Esse cara que eu estou interessado em saber. Conhecer o x estrela. Qual que é a ideia do método de Newton, né? Você vai dar um chute inicial. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, por exemplo, vou pegar agora em azul aqui, ó, e vou fazer o seguinte. Vou dizer que eu acho que a minha solução é essa aqui. Eu acho que o x que minimiza o f de x é o x0. Então esse foi um chute que eu dei. Então, na realidade, o que a gente vai fazer, né? Eu vou projetar esse ponto aqui nessa minha função. Tem como eu fazer isso? Claro, né? Porque eu conheço a expressão analítica de f de x. Tá certo? Só que eu quero fazer o seguinte. Eu vou aproximar essa curva em vermelho por uma reta. Então, eu vou pegar essa reta aqui, ó. Essa reta, ela só funciona bem em torno desse ponto aqui. Tá certo? Ela realmente aproxima a curva em vermelho nessa região aqui, né? Só que a gente está vendo que aqui a reta já está bem distante da curva em vermelho, tá certo? Só que nessa região aqui, a reta é uma boa aproximação. Como que eu posso escrever a equação dessa reta? Digamos que em vermelho eu estou usando a cor, né, que é para a curva real. Em azul vai ser a equação da reta. Então eu posso dizer o seguinte, ó, que o f de x, vê se vocês concordam comigo, ele é igual a ax mais b. É a equação da reta. Tem como eu calcular o a? Tem como eu calcular o b? Então, na realidade, o a ele vai ser
o f' de x, mas no ponto, né, x igual a x0. Concorda? Porque você conhece essa expressão analítica aqui. Você conhece o f de x. Então, se você derivar o f de x e substituir o x por x0, você vai pegar justamente a inclinação dessa reta aqui. Então, na realidade, você já começa a fazer o seguinte, né? Olha aqui. O A, ele é igual ao f' de x0. E para calcular o B? Como é que eu faço para calcular o B? Usar esse ponto que eu tenho, né? Eu conheço essa altura aqui, né? Isso aqui é o quê? É simplesmente o f de x0. O x, ele é igual a x0. O A, eu conheço, que é o f' de x0. Aí eu venho e calculo o B. Tá certo? Então, o que vai acontecer? O B, ele vai ser igual, olha bem, ao f de x0. Eu simplesmente substituir, né, o valor de x0 aqui, vai ser o f de x0, menos o A. Quem que vai ser o A? A gente acabou de calcular, né? É o f' de x0 vezes o quê? Né? Ó, eu peguei esse cara que está aqui, ele é o f de x0. Aí eu estou pegando esse outro cara aqui e jogando para cá. Isso vai ser igual ao B. Então, o A é o f' de x0 e o x, né, é o x0. f de x0 é um número. f' de x0, isso é um número. É a derivada do f de x, que é a curva em vermelho, né? Substituo o x0 lá. E o x0 também é um número. Tá certo? Então eu posso dizer o seguinte, né? Vamos escrever a equação da reta agora. O que eu posso dizer? Ó, o f de x, ele vai ser igual ao A, que é o f' de x0, vezes o x. Então agora eu estou escrevendo a equação da reta. Mais o B. Quem que é o B? É o f de x0 menos o f' de x0 vezes o x0. O f de x é só colocar, né? O f de x0 mais, né? f' de x0 que multiplica o quê? X menos x0. Beleza? Então, ó, aqui eu tenho agora a equação da reta em azul. Vê se vocês concordam comigo, ó. Olha bem, em vermelho, que é aqui, né? Eu tenho o f de x. Eu conheço a expressão analítica de f de x. Em azul, que é isso aqui, eu tenho uma reta. Qual o objetivo dessa minha reta? É aproximar a curva em vermelho em torno desse ponto aqui. Então, aí eu tenho a equação da reta, que é o f de x igual a x mais b. F de x é igual a x mais b. Então, aqui eu tenho a equação da reta, né? F de x é igual a A vezes x mais b. Pode ver que o A é um número, né? E o B aqui é um número também. O que eu quero fazer? Qual que é o nosso objetivo, né? Eu quero calcular o valor de x, né, que é o x estrela, que zera a curva em vermelho. Se eu aproximei a curva em vermelho por uma reta, eu vou querer calcular o valor de x que zera essa reta. Eu quero calcular esse cara que está aqui. Qual o x que zera essa reta aqui? Qual o x que faz o f de x ficar igual a zero? Vai ser 0 igual a f de x0 mais f' de x0 que multiplica x menos x0. Eu quero calcular quem? Esse cara aqui. Eu quero calcular o valor de x. Ele vai ser igual a quê? Como é que a gente faz, né? É simples, né? Porque, observe bem, isso aqui é uma equação de uma reta. Isso aqui é um número, isso aqui é número, isso aqui é número. Então, o que eu posso fazer, né? Eu posso simplesmente dividir essa expressão aqui de cima por f' de x0. Vou fazer isso, ó. Aí eu vou ter 0 igual, ó, f de x0
dividido por f' de x0 mais... Aí aqui vai ser f' de x0 dividido por f' de x0. Isso vai dar 1x menos x0. Olha como é que tá ficando fácil. Então o x que eu quero, que vai ser o x, teoricamente o x estrela, ele vai ser igual a quê? x0, né? Eu passo pro lado de lá, né? Então eu passo esse cara aqui pro lado de lá. E menos f de x0 dividido por f' de x0. Então, na realidade, o que acontece, né? Quem que é esse x estrela aqui? Quem que é esse x estrela? Esse cara que está aqui, ó. Esse cara que está aqui. Eu vou chamar esse cara de quê? Ao invés de chamar de x estrela, eu vou chamar ele de x1. Por que x1? Ele vai ser o meu próximo valor de x. Tá certo? Então o que eu vou fazer agora, né? Eu vou partir agora para uma nova cor aqui. Vamos pegar agora um roxo. Então esse cara aqui, ele vai ser o x1. E eu vou repetir, pessoal, o mesmo procedimento. Eu vou chegar aqui, vou calcular esse ponto agora aqui. Vou calcular agora uma nova reta, que está aqui. E fazer exatamente o mesmo procedimento. Aí eu vou encontrar o que agora aqui? Aí eu vou encontrar agora com uma outra cor. Vou colocar um cinza agora aqui. Vou encontrar agora um x2. E assim por diante, até que eu vou chegar no ponto que eu desejo, que é esse cara aqui, que é o x estrela. Quando que a gente vai parar o processo? Quando essa distância aqui foi igual a zero. Quando eu calcular o f de x0, que na realidade aqui vai ser o quê? O f de x1, aí depois eu vou ter o f de x2 quando ele for igual a zero. Isso significa que eu encontrei o ponto desejado. Tá certo? Eu vou fazer um processo iterativo aí, né? Então a gente vai sair de um ponto qualquer, que eu chutei aqui, né? x0, e eu vou me aproximando do ponto desejado. Esse é o método, né, monovariado. A gente vai na aula que vem estender isso aí para o método multivariado. Outra coisa que vai acontecer é o seguinte, pessoal. Na hora que a gente vai ver isso agora lá no Python, o f de x0 ele vai se aproximando cada vez mais de zero, né? Depois vai ter o f de x1, o f de x2 e assim por diante. Só que ele não vai chegar em zero exatamente. A gente não vai conseguir zerar, mas a gente vai conseguir chegar muito próximo de zero. Então você vai definir uma tolerância para a convergência do seu algoritmo. Quanto menor for essa tolerância, quanto mais próximo, né, você quiser chegar realmente do ponto do x estrela ideal, mais iterações você vai ter. Eu quero chegar na terceira casa decimal, na 10ª casa decimal, você vai especificar isso aí. Só que aí você vai precisar de mais iterações. A gente tinha mostrado lá nos slides essa função aqui, né? O meu f de x é igual a 10 menos x². Então isso aqui que eu vou tentar resolver com vocês no Google Colab. Tá legal? E uma coisa interessante aqui para vocês, né? Só para poder fazer aquela associação que a gente começou com g de x, não foi? Aí eu peguei o g' de x e igualei ao f de x, para a gente poder fazer o processo, né? Aí aqui no meio do caminho a gente calcula o f' de x. Esse f' de x, então, na realidade, ele é a derivada segunda do g de x. Então isso é que às vezes o pessoal se confunde um pouquinho, que a gente está mostrando aqui como você resolve um sistema. Só que esse sistema ele é obtido a partir da derivada da função objetivo. Então o f de x, na realidade, ele já é uma derivada. O f de x é a derivada de g de x, que estava na sua função objetivo. Aí o f' de x ele vai ser a derivada segunda de g de x, né? Ou a derivada primeira de f de x. Então tomar cuidado com isso aí, que isso é uma coisa que confunde, né, na hora que você está resolvendo. Que na hora que você vai agora para o problema de otimização em si, você parte da função objetivo. Aí você deriva uma vez para obter o seu sistema de equações não lineares, e depois você vai ter que derivar de novo, né, durante o processo iterativo aí, para poder fazer essa aproximação.
A gente chama isso aqui de expansão em série de Taylor, né? E só que a série de Taylor você pode travá-la no primeiro termo, no segundo termo, no terceiro termo e assim por diante. Que a série de Taylor ela poderia ser utilizada com mais derivadas aqui. Então, nesse caso aqui, a gente trava no segundo termo, tá certo? Então, exatamente o que a gente fez, tá vendo? Ó, a solução aproximada ela é dada por essa equaçãozinha que está aqui. Beleza? Aí sempre você vai... Esse x que você obtém aqui, ele vai ser o próximo x do seu processo iterativo. Então, vamos colocar aqui, né? Resolvendo a equação não linear... Dois pontos, aí eu vou colocar aqui f de x igual a 10 menos x à quarta. Só para vocês saberem o que a gente está resolvendo aqui. Então o que a gente vai fazer, né? Muito simples, né? Na realidade, começa aqui com esse coeficiente aqui, né? Igual a zero. Aí você tem aqui o x0, f de x0, f' de x0. E aqui você calcula o x1. E assim por diante você vai sempre incrementando as suas iterações. Então olha o que eu vou fazer, né? Então eu vou desenvolver um programa com vocês aqui. Depois a gente vai generalizar esse programa, inclusive usando a toolbox simbólica do Python, que a gente vai poder fazer isso para sistemas com um número maior de variáveis, tá? Por enquanto a gente vai fazer o feijão com arroz aqui, depois a gente generaliza na aula que vem, tá bom? Eu preciso definir uma tolerância. Então eu vou definir aqui uma tolerância de 0,1. Por enquanto, eu vou definir uma tolerância pequena. E aí, eu vou definir um vetor que são os meus chutes. Então eu vou colocar aqui o vetor x por enquanto. Eu vou chamar esse vetor x aí como sendo uma lista. E aí ele vai conter, na realidade, os valores de x que eu vou obter ao longo do tempo. Tá certo? Vocês vão entender isso legal. Aí o que eu vou fazer aqui? Condição inicial igual a 20. Então eu vou sair lá do x igual a 20. Observe que isso aqui eu não precisava nem estar usando, né, essa formulação aqui, que a gente conseguiria resolver isso de cara ali, muito simplesmente, né? Mas então eu coloquei condição inicial igual a 20. Aí o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou fazer assim, ó. x.append. Aí eu vou... O que esse comando append vai fazer? A gente já viu isso lá atrás. O que esse comando append vai fazer? Olha bem, eu defini o x como sendo uma lista e o append, ele está julgando essa variável condição inicial para dentro da lista. Eu errei aqui, coloquei um i a mais aqui, eu vou apagar ele. Ó. Eu estou julgando essa condição inicial para dentro da lista. Se eu colocar aqui print a, vocês vão ver que vai imprimir ali... Pô, não existe a, né? É x. Então tá, print x. Por isso que é bom sempre a gente fazer passo a passo, que aí se eu escrevesse o programa inteiro e fosse executar, ia aparecer um erro, não ia descobrir onde é que era. Então sempre é bom você ir fazendo assim, lentamente o programa, vai executando, imprimindo as variáveis, aí você vai entendendo o que está acontecendo. Então olha que legal, pessoal. Eu imprimi eu criei o vetor x como sendo uma lista e joguei para dentro do x a minha condição, o meu chute inicial. Eu coloquei 20 como sendo o chute inicial. Joguei para dentro do x ali. Imprimi o x. Pode ver que tem um colchetes aqui, que ele está mostrando que o x é uma lista. Por enquanto, só tem um valor. Na medida que eu for evoluindo, né, o meu processo iterativo, aí esse x ele vai começar a ficar povoado. Vocês vão ver daqui a pouquinho aí. Se eu colocar x de menos 1, o que ele vai imprimir, hein? Então o x de menos 1, ele vai pegar a última posição, tá certo? Então isso é interessante para mim aqui, né? O que eu vou fazer, pessoal? O meu f, que é a minha função, ela vai ser o quê, né? 10 menos x elevado a 4. Só que o x que eu quero pegar aqui é minha última posição do vetor x. É esse cara que está aqui, ó, x à quarta. Então vou dar um Ctrl X aqui, vou colocar aqui. Então eu pego 20 elevado à quarta, que vai dar 160 mil, né? Isso é um valor negativo, né? E tiro 10. Aí dá realmente menos 159.990. Beleza? Então agora tá certinho.
eu vou colocar agora um comando while. O que o while faz? Ele vai deixar meu programa agora preso dentro de uma estrutura enquanto uma condição for verdadeira. Então, qual que vai ser essa minha condição? Eu vou precisar antes do while, eu vou fazer que eu tenho que mostrar para vocês algumas coisinhas. Eu tenho que mostrar umas coisinhas para vocês aqui, né? Eu vou chegar aqui e colocar aqui, ó. Import numpy as np, tá? Eu vou imprimir aqui para vocês. Observe que imprimiu menos 159.990. Eu vou imprimir agora aqui, ó, np.abs f. O que ele vai imprimir? 159.990. Eu peguei a parte absoluta do número. Então essa função ABS, ela faz isso, né? Ela pega a parte absoluta. Aí vocês vão entender por que eu fiz isso agora. Então vou colocar agora aqui, ó, while f for maior do que a minha tolerância. Olha que interessante. Opa, f não, né? Tem que ser np.abs f maior que a minha tolerância. O que vai acontecer agora, pessoal? Porque enquanto f ele for maior do que 0.1, ele vai ficar preso aqui dentro. Então o que eu preciso fazer? Calcular o novo x. A fórmula já está redondinha para mim aqui em cima, tá vendo? Eu só vou fazer por partes para poder ficar mais... para não ficar assim muito grande as equações que eu vou colocar aqui, né? Então eu vou calcular o f aqui, ó, já está pronto. Só vou dar um copy and paste aqui para dentro. Tá certo? Vou calcular o f'. F' vai ser menos 4x ao cubo. Então eu vou colocar aqui fl, que é o f', é igual a menos 4 vezes x. O meu x atual é o x menos 1, igual a gente fez antes, ao cubo. Concorda? Então eu calculei o f' agora. Todo mundo junto? Menos 4x ao cubo. O que eu preciso fazer agora? Calcular o novo x. Novo x. Ele vai ser igual aqui, ó, ao x atual meu, que é o x menos 1. Só colocar aquela formulinha de cima. Só colocar essa formulinha aqui, ó. Menos o quê? F dividido por FL. Concorda? Estou simplesmente colocando a fórmula de cima. Aí o que eu vou fazer agora? X.append novo x. Então, agora, o meu novo x, sempre que eu acessar x menos 1, eu estou pegando a última posição da minha lista. Eu vou passar a pegar meu novo x, ao invés de pegar aquele primeiro x lá que era igual a 20. Só que para eu poder validar meu while aqui, o que eu preciso fazer? Calcular o f de novo. Calculei o f de novo. Então agora, na hora que eu pego esse x menos 1 aqui, eu estou pegando o novo x. E aí, com certeza o f vai diminuir. Eu vou chegando mais próximo. Tá certo? E aí, uma coisa legal de fazer é o seguinte, né? Eu vou calcular aqui iteração igual a 0. E aqui eu vou fazer assim, iter mais igual a 1. Isso significa que eu estou incrementando a variável iteração. Aí aqui no final eu vou fazer assim, print. Vou escrever aqui. Ó, número de iterações foi de 2 pontos, colocar um espaçozinho aqui, vou colocar aqui iter. Beleza? Vou colocar um novo print aqui, print f, vou colocar assim, o valor de x estrela é 2 pontos. O que eu vou pegar aqui? X menos 1. E fecha a minha string. Vamos ver se vai dar certo, pessoal? Gastei 11 iterações. Ele calculou o valor lá 1.77 83.2, que esse valor está aqui, ó. Seria legal imprimir aqui print f. O valor de f de x é 2 pontos. Eu vou colocar entre chaves aqui, o que eu quero. O que eu quero? Tá lá. O que eu quero? Calcular o x, o meu f de x, que é 10 menos x à quarta. Eu vou colocar aqui 10 menos
o x que eu vou pegar é o menos 1 elevado à quarta. Vamos ver? Olha lá. Olha o valor de f de x. 0, que é o que eu queria, né? Não foi exatamente 0, porque a gente colocou aquela tolerância lá, né? Então, ele gastou 11 iterações para poder chegar nesse cara aí. Aí alguém falou assim, eu dei um chute, e se eu der um chute mais perto? Se eu colocar o chute aqui igual a, por exemplo, 5? Ele vai gastar menos iterações. Olha lá, gastei 6 iterações. E se eu desse um chute lá, por exemplo, agora menos 5.000, será que ele ia chegar? Olha lá, gastou 30 iterações, mas chegou do mesmo jeito. Observe que eu não estou chegando no f de x igual a 0. Eu estou chegando no f de x igual a 0 lá na terceira casa decimal. Se eu quiser chegar mais perto, o que eu preciso fazer? Apertar minha tolerância. Então, olha lá agora. Gastei mais iterações, na realidade gastei uma iteraçãozinha a mais só que eu cheguei lá no menos 5, só que vezes 10 a menos 7. Se você não gostar dessa notação aqui científica, o que você pode fazer, pessoal? É só colocar aqui 2 pontos, aí você põe aqui, por exemplo, sei lá, 10 10 caracteres que você quer imprimir sua resposta, aí você põe assim, ponto, o número de casas decimais que você quer, então vou colocar aqui, por exemplo, sei lá, 8 casas decimais, vou colocar aqui 12 com 8 casas decimais, aí você põe F aqui, que é de float. Vamos ver se vai dar certo? Olha lá. O valor de f de x foi igual a 0.0000054. Beleza? Se eu colocasse aqui, diminuísse um pouquinho aqui, o que ia acontecer? Olha lá. Ele gastou menos iterações, né? Só que o f de x não chegou ali, ficou um pouquinho maior, né? Mas mesmo assim tá muito bom, né? Ele encontrou o x estrela que atendeu, que resolveu o seu sistema. Finalizamos então mais esse segmento de vídeo em que a gente abordou o método de Newton monovariado. Convido vocês para assistirem o próximo, né, que a gente vai estender a metodologia para o método multivariado. Então o meu e-mail está aqui embaixo, sempre é um prazer poder responder as mensagens, para tirar dúvidas e também receber sugestões para melhoria do conteúdo que vem sendo apresentado nessa playlist. Muito obrigado, até a próxima!